Opa, tudo bom? Antes de começar o vídeo, gostaria de falar que se o vídeo estiver com qualidade abaixo do normal, é porque eu estou doente. Faz uma semana que eu tô com a gripe desgraçada e não consigo ficar um minuto sem tossir nesta merda. Então se minha voz estiver estranha e falhando em alguns momentos, é por causa disso. E você que está pensando que eu não sei que foi você que colocou praga em mim, né? Pra eu ficar doente? Pois eu sei que foi você. E eu vou lhe pegar. Eu vou lhe pegar. Bom, era só isso. Fiquem com o vídeo. Tsukimichi é um daqueles animes que à primeira vista parecem só mais um isekai comum, mas quando você começa a assistir, percebe que tem algo muito diferente ali. Sabe aquele tipo de história que parece genérica, mas quando mais você vê, mais percebe que ela tá te enganando o tempo todo? Pois é, esse anime é exatamente isso. Ele pega tudo que a gente já viu 1000 vezes em outros isekais e faz o contrário. Aqui o protagonista não é o escolhido, nem o salvador do mundo, nem o cara que todo mundo admira, mas sim o rejeitado. E isso muda completamente a forma de como a história é contada. Tudo começa com Makoto Mizumi, um estudante normal, sem nada de especial. Um dia, ele é invocado para outro mundo por uma deusa, o que já é meio que o início padrão de qualquer isekai. Mas logo na primeira cena, o anime mostra que não vai seguir esse clichê padrão. Assim que ele chega nesse novo mundo, a deusa olha pra cara dele e basicamente diz que ele é feio, inútil e indigno de representar os humanos. E sem pensar duas vezes, ela o abandona. Literalmente joga o cara fora. E aí, antes mesmo do Makoto entender o que tá acontecendo, o deus do mundo, Tsukuyomi, o deus da lua, aparece e tenta dar uma força. Ele diz que não pode interferir muito, mas dá ele um poder enorme, meio que pra compensar a humilhação que ele sofreu. E esse detalhe já muda completamente o rumo da história. Enquanto em outros isekais o protagonista é abençoado pela deusa, aqui ele é jogado fora por ela e abençoado por outro deus que meio que não tem nada a ver, que nem faz parte desse mundo. A partir daí, o Makoto tá por conta própria. E é isso que torna o anime mais interessante. Ele não tem missão divina, não tem destino traçado, não tem ninguém mandando nele. Ele só quer sobreviver. E nesse processo, ele começa a criar o próprio caminho da vida dele, literalmente. Logo de cara, o anime mostra que o poder dele é absurdo. Mesmo sem entender direito o que recebeu, ele já consegue enfrentar monstros gigantes e até dragões. E é aí que ele conhece uma das personagens mais legais do anime, a Tomoe. Ela é um dragão azul poderosa que adora batalhas. E quando o Makoto enfrenta ela, o resultado é tão inesperado que ela decide se juntar a ele. A relação dos dois é bem divertida, porque a Tomoe é aquele personagem sério, mas ao mesmo tempo meio brincalhona. E ela começa a ver o Makoto como um mestre digno. Logo depois aparece a Mio, uma aranha monstruosa que vive devorando tudo que encontra. Makoto acaba enfrentando ela também, e mais uma vez o resultado é o mesmo. Ele vence e ganha mais uma seguidora. A diferença é que a Mio é mais intensa, ela é ciumenta e totalmente apaixonada por ele. Então já dá pra imaginar como fica a convivência entre essas duas. E o anime aproveita muito bem essa dinâmica. Tomoe e Mio vivem brigando, disputando a atenção, e o Makoto no meio disso tudo tenta só manter a sanidade. Esses momentos trazem um humor leve, que quebra o clima mais sério da história e deixa tudo mais divertido de assistir. Mas o que realmente torna Tsukimichi diferente é a forma como ele mostra o mundo. Normalmente nos isekais, os humanos são os protagonistas, as raças dominantes, os mocinhos. Aqui é o oposto, os humanos são arrogantes, preconceituosos e se acham superiores a todas as outras raças. Eles veem os não humanos como as criaturas inferiores, e o anime não tem medo de mostrar esse lado da humanidade. Makoto, que foi rejeitado pela deusa e praticamente excluído da humanidade, acaba ficando do lado das raças que o mundo despreza, e ele começa a perceber que, no fundo, essas raças são mais humanas do que os próprios humanos. Ele cria amizade com monstros, com seres mágicos, e passa a querer construir um lugar onde todos possam viver em paz. E é aí que entra uma das partes mais legais do anime. Makoto cria a Sora, um mundo paralelo. Lá ele reúne várias raças diferentes e constrói uma sociedade onde não existe esse negócio de raça superior. É um lugar que funciona do jeito que ele acredita ser o certo. E esse detalhe é muito legal, porque mostra que o protagonista não quer consertar o mundo em que ele foi jogado. Ele quer criar o próprio mundo, onde as coisas façam sentido pra ele. E esse conceito é muito diferente do que a gente vê na maioria dos isekais. Em vez de tentar mudar o sistema, ele cria o próprio sistema. E isso combina com a ideia central do anime, a liberdade. Só que nem tudo é perfeito. Por mais forte que o Makoto seja, ele ainda tenta entender o que significa estar naquele mundo. Ele não quer ser um herói, mas também não quer ser um monstro. E o anime mostra esse conflito de um jeito bem humano. Ele ajuda quem precisa, mas às vezes se perde nas próprias decisões. Ele não é do tipo de personagem que tem todas as respostas, e isso faz dele mais interessante. Visualmente, o anime tem altos e baixos. As cenas de ação são bem legais, com bastante energia e efeitos chamativos. As lutas contra criaturas poderosas, como a batalha contra Mio ou
o confronto com outros adversários, tem um impacto visual bom, mas dá pra perceber que o orçamento não é dos maiores. Em alguns episódios a animação cai um pouco e o ritmo desacelera. Mesmo assim, o design dos personagens é bem feito e o mundo tem um estilo vibrante que combina com o tom da história. Agora, se tem uma coisa que divide um pouco o público, é o ritmo. Tsukimichi muda de tom o tempo todo. Em um episódio, ele parece uma comédia maluca, cheia de piadas e exageros. No outro, é um drama sério com reflexões sobre moral e poder. Às vezes ele é leve e divertido, e de repente fica tenso e cheio de conflitos. Isso pode confundir quem espera uma história mais linear, mas também, pra mim, é o que dá personalidade pro anime. Outro detalhe é que o anime brinca muito com o próprio gênero. Em vários momentos, parece que ele tá tirando sarro dos clichês dos isekais. Tipo quando Makoto tenta se envolver com humanos e dá tudo errado. Ou quando ele tenta ser o herói certinho e o mundo simplesmente não aceita. O autor parece estar dizendo, nem todo mundo que vai pra outro mundo vira o salvador. Às vezes, o cara só quer viver em paz. Tomoe e Mio também ajudam a dar vida à história. As duas são super poderosas, mas completamente diferentes entre si. Tomoe é elegante, calma e curiosa. Ela gosta de histórias, de aprender e de explorar o passado. Já a Mio é mais intensa, grudenta e um pouco ingênua. O contraste entre as duas é o que dá equilíbrio à narrativa. E mesmo com o humor exagerado, elas têm momentos bem sérios e emocionais. Outro ponto forte é o próprio Makoto. Ele é poderoso, mas não arrogante. Ele não quer dominar o mundo nem impor sua vontade. O que ele quer é liberdade. Ele tenta entender os outros, tenta conviver, mas também não abaixa a cabeça pra ninguém. Mesmo sendo rejeitado, ele não fica chorando por isso. Ele segue em frente e constrói o próprio espaço. E isso é algo que torna ele diferente de outros protagonistas de Isekai. Na maioria das histórias, o personagem principal é alguém perfeito, admirado e que resolve tudo sem esforço. Makoto não é assim. Ele é forte, mas é inseguro. Ele erra, duvida e às vezes faz escolhas erradas. E o anime mostra isso sem esconder, pois é isso que molda a personalidade do protagonista. O desenvolvimento do mundo também é um ponto positivo. Cada raça tem sua cultura, suas regras e sua forma de pensar. O Azora, por exemplo, vai se tornando cada vez mais complexo, com economia, leis e até exércitos próprios. E ver o Makoto tentando lidar com tudo isso é bem interessante. Ele tem que aprender a ser um líder, mesmo sem querer ser um. Agora, falando um pouco dos pontos negativos, o principal é o ritmo. Como eu já falei, às vezes o anime parece meio perdido. Ele começa a desenvolver algo importante, mas corta para uma cena de comédia ou arco completamente diferente. Isso quebra um pouco o envolvimento e faz a história parecer desconectada. Outro problema é a falta de um vilão marcante. A deusa que rejeitou Makoto é a figura mais próxima disso, mas ela quase não aparece, e quando aparece, é mais para relembrar o público de que ela existe. Isso faz com que a história fique um pouco sem rumo às vezes. Falta aquele antagonista que faça o protagonista crescer e o público sentir que tem algo grande em jogo. Mesmo assim, o anime compensa com seu carisma. Os personagens são cativantes, o mundo é criativo e o humor funciona. É aquele tipo de anime que pode não ser perfeito, mas é gostoso de assistir. O legal é que quanto mais você assiste, mais percebe que Tsukimichi é sobre rejeição, mas de um jeito inspirador. Makoto foi desprezado pela deusa, ignorado pelos humanos, e mesmo assim decidiu criar algo melhor. Ele não ficou preso no rancor, ele não quis se vingar. Ele só quis viver do jeito dele. E isso, no fim das contas, é uma mensagem muito boa. Outro ponto legal é o contraste entre Makoto e o resto do mundo. Enquanto os humanos acham que são superiores, ele mostra que não precisa deles pra nada. Ele cria um mundo onde todos são iguais e prova que dá pra construir algo bom mesmo sem a bênção dos deuses. O anime também tem... Caralho! Já lhe disse, eu lhe disse. Eu vou lhe pegar, seu fela da puta. Vamos continuar. O anime também tem vários momentos que refletem esse tema. Por exemplo, quando o Makoto tenta entrar na sociedade humana e vê que eles o tratam como um monstro, ou quando ele precisa lidar com as próprias criações e percebe que liderar um mundo não é tão simples quanto parece, esses momentos mostram que, mesmo sendo isekai cheio de piadas e poderes absurdos, a história também fala sobre amadurecimento e autoconhecimento. Com o passar dos episódios, o universo vai se expandindo, novas raças aparecem, novas regras mágicas são explicadas, e o papel do Makoto no equilíbrio desse mundo vai ficando cada vez mais importante. Ele deixa de ser só um sobrevivente para se tornar alguém que influencia o rumo das coisas. Mesmo sem querer, ele vira uma figura central no mundo novo. No fim, Makoto não é o herói que o mundo queria, mas ele é o herói que o mundo precisava. E, mesmo que ninguém perceba isso agora, ele vai continuar construindo o próprio caminho e levando quem quiser segui-lo junto com ele. Bom, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Sempas, tenham um bom dia e até o próximo vídeo.